Fala pessoal, aqui é o professor Caju e vamos para mais uma resolução. Hoje é uma resolução da Unirv Rio Verde, prova 2019/2, e ela diz o seguinte: um objeto que pode ser considerado como partícula é lançado do solo de uma mesma altura, com a mesma velocidade escalar e o mesmo ângulo em três situações diferentes, como mostrado na figura. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. E aí eu tenho as três imagens. Você pode ver que a diferença é que na figura A, o fim da trajetória é abaixo do nível de lançamento. No B é no mesmo nível de lançamento. E no C, o fim da trajetória é acima do nível de onde foi lançado o objeto. Vamos lá. Aí vem agora as opções. A primeira opção diz: a velocidade final do objeto na situação A é maior que a velocidade inicial de lançamento. Bom, vamos supor que ele está trabalhando com a intensidade, né? Que ele está desconsiderando a parte vetorial. Até porque ele fala em velocidade escalar, não é? No enunciado. E ele dá a entender no enunciado que as condições de lançamento, tirando esse nível de chegada, é igual, é o mesmo ângulo, é a mesma velocidade escalar de lançamento, é o mesmo ângulo e a mesma altura em que os três objetos são lançados. Então, no A, o que você pode ver? Você pode observar por essa imagem aqui que na situação A, na figura A, o nível de onde chega, de onde termina a trajetória, está abaixo do nível de lançamento. Pode ver que eu pus uma linha tracejada em vermelho para lhe mostrar o nível equivalente ao de lançamento. Como é um lançamento oblíquo, a velocidade, para os mesmos níveis de lançamento, se eu pegar numa mesma altura e fizer uma linha, a velocidade em módulo, a intensidade da velocidade terá que ser a mesma, porque naquele trajeto o que ele gastou subindo vai ser o mesmo que ele gastou descendo. Então, o que acontece é que para mesmo nível de lançamento, para qualquer linha que eu passe na horizontal, no lançamento oblíquo, eu tenho em módulo a mesma velocidade, ok? Como nesse caso aí, o fim da trajetória, a velocidade final, está abaixo do nível de lançamento, então naquele mesmo nível a velocidade vai ser igual, mas como ele continua caindo ainda um pouquinho mais, o que acontece? Ele ganha mais um pouco de velocidade, por causa da gravidade, né, a aceleração da gravidade. Então a velocidade final vai ser maior do que a velocidade inicial com que ele foi arremessado, que é o que está dito no item A. A velocidade final do objeto na situação A é maior que a velocidade inicial de lançamento. Perfeito? Então nessa situação do item A, o que se está afirmando ali é verdade. A velocidade final vai ser em módulo, vai ser maior. Por que eu falo em módulo? Porque se pensar em direção e sentido, ela vai ser apontada na diagonal, como estava ali na figura, na diagonal para baixo, né? Ela vai ser voltada para baixo, enquanto o lançamento é voltada na diagonal apontando para cima. O item B diz: a velocidade final do objeto na situação B é maior que a velocidade inicial de lançamento. Bom, como você pode ver na situação B, você pode ver na imagem, o nível é o mesmo, o nível de chegada é o mesmo nível de onde foi lançado. Então, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, não vai ser maior. Então, no item B, é falso, porque a velocidade final, vamos chamar de V, vai ser igual em módulo, né? Quando eu não ponho o vetor aqui, entende-se que é em módulo. A velocidade inicial, V0. Que diz o item C? A velocidade final do objeto na situação C é maior que a velocidade inicial de lançamento. Bom, aí eu fiz uma figurinha aqui de novo, olha só. E eu tenho que o nível de chegada do fim da trajetória está mais alto, é mais elevado de onde saiu.
Como não deu tempo, naquela linha tracejada é onde a velocidade seria o quê? A mesma, pelo que eu disse no item A. Para o mesmo nível, mesma velocidade em módulo. Como ela parou antes, ela não chegou a atingir na queda, na volta, a mesma velocidade de ida. Ou seja, a velocidade final, onde foi interrompida a trajetória, é menor do que a velocidade inicial. Então, o item C também é falso, porque a velocidade final é menor do que a velocidade de lançamento. Agora vamos para o item D, para mim é o item mais controverso. Se o objeto não pudesse ser considerado uma partícula, a trajetória nas 3 situações seria diferente? Ao meu ver, o examinador quis que você notasse que se não for uma partícula, eu tenho, por exemplo, um corpo extenso. Vamos pensar numa barra que eu vou lançar. A questão é, se eu aplico a força, digamos que aqui é o centro de massa da barra. Se eu dou a esse centro de massa a mesma velocidade, com o mesmo ângulo, que mais ele disse que é o mesmo? A mesma velocidade, com o mesmo ângulo, e sai da mesma altura, se eu aplicar bem no centro de massa, se eu aplicar essa velocidade bem no centro de massa desse corpo, seria falso, esse item seria falso, porque a trajetória ainda seria a mesma. Porém, eu acho que o examinador ele teria que ter dito assim, se eu não aplicasse no centro de massa do corpo e não fosse um ponto material, porque se eu aplico a velocidade, por exemplo, em um outro ponto, que não o centro de massa do corpo, se eu aplico, por exemplo, aqui, essa velocidade, aí sim eu vou ter uma trajetória muito mais, digamos, elaborada, né? Porque ao mesmo tempo em que ele vai tentar se deslocar, ele vai girar. Vai existir um torque, porque aqui vai estar o polo, né? Então o objeto, em vez de fazer, aqui ele ficaria assim na mesma posição, né? Não teria torque porque eu joguei em cima do centro de massa. Aqui já a placa começaria a girar e esse movimento de rotação iria influenciar na trajetória, a trajetória seria diferente. Como a maior chance era de acabar aplicando essa velocidade num ponto que não fosse centro de massa, eu acredito que isso era o que o examinador queria que você entendesse e por isso que o gabarito oficial definitivo foi verdadeiro. Mas, a rigor, se fosse aplicada a velocidade no centro de massa, ele não disse que não seria falso. Então, ao meu ver, se alguém discordar pode comentar, se alguém discordar disso, mas ao meu ver, essa alternativa careceu, né, de dados para que eu pudesse afirmar se realmente era falso ou verdadeiro e deveria ter sido anulada. Não foi. Tá? Então o que você faz? Uma prova da Unirv, você vai ter que tentar pensar que ele pensou no caso mais geral, a não ser que algo no enunciado desse a entender que ele quer que você toque na exceção. Se não, se é uma questão muito genérica, que não dentre em muitos detalhes, ele provavelmente não quer que você pense nos detalhes. Se ele toca no assunto dos detalhes, é porque ele quer que pense. Então aí você tem que levar em consideração quando for o NIRV. Mas, a rigor, para mim, essa alternativa não tem uma resposta exata. Ela podia ser falso ou verdadeiro, o gabarito oficial foi verdadeiro. Ok, é isso aí. Então, continuem praticando, continuem tentando entender como funciona a cabeça do examinador da Unirv, para que vocês tenham o melhor desempenho possível. Sempre praticando, ok? É isso aí, até a próxima resolução.